Deus sabe de tudo o que acontece, pois seus olhos estão em toda parte e nada foge do seu conhecimento. O rei Davi sabia muito bem disso, por isso escreveu no Salmo 33. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos e conhece tudo o que fazem. Olha que impressionante! Deus é capaz de ouvir as orações e os desejos de cada pessoa que existe na terra. Mas isso não quer dizer que ele responda a todas elas. Existem alguns casos em que o Senhor simplesmente ignora o clamor das pessoas. E é sobre isso que quero conversar com você hoje. Neste vídeo, vou te mostrar 7 tipos de pessoas que não têm suas orações respondidas por Deus. São 7 situações relatadas na Bíblia que desagradam ao Senhor e fazem com que Ele simplesmente ignore certos pedidos. Assista esse vídeo até o final, clique no botão inscrever-se se ainda não for inscrito no canal e ative o sininho das notificações para ser avisado todas as vezes que colocarmos um novo vídeo. Deixe o like no vídeo e ajude o nosso canal a continuar propagando a verdade. O primeiro tipo de pessoa que Deus não responde: a pessoa incrédula. Preste atenção ao que está escrito em Deuteronômio, capítulo 1. Vocês voltaram e choraram perante o Senhor, mas ele não ouviu seu clamor nem lhes deu atenção. Neste versículo, vemos Moisés lembrando o povo que o Senhor havia prometido que os levaria à terra prometida e faria com que eles a conquistassem. Assim que se aproximaram da terra de Canaã, 12 homens, sendo um de cada tribo, foram enviados para reconhecer o território que o Senhor entregaria. Porém, 10 deles se assustaram porque o lugar era habitado pelos amorreus, que eram maiores e mais fortes que os israelitas. Aqueles espias então levaram as más notícias ao povo, que deixou de crer na promessa do Senhor e passou a murmurar. Por causa disso, Deus garantiu que nenhuma daquelas pessoas, a não ser Josué e Calebe, que se mantiveram firmes na promessa, entraria na terra prometida. O povo então se arrependeu e tentou se reconciliar, mas já era tarde demais, e o Senhor fechou seus ouvidos até para as orações daquelas pessoas. Da mesma forma, quando alguém perde a confiança no poder de Deus e começa a murmurar diante das dificuldades que surgem no seu caminho, o Senhor fecha os seus ouvidos para suas orações. Então, meu irmão, se você tem permitido que os problemas se tornem maiores do que sua fé e vive reclamando da vida, pare com isso agora mesmo. Você está correndo o risco de ter as suas orações ignoradas pelo Pai. O povo de Israel não foi perdoado pela sua falha e pagou um preço muito caro, mas com você pode ser diferente. Graças ao sacrifício de Jesus na cruz, todos os nossos pecados são perdoados. Basta que nos arrependamos dos nossos erros. O segundo tipo de pessoa que Deus não ouve é aquela que não se arrepende dos seus pecados. Em Isaías 59 está escrito: Vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Pois as suas mãos estão manchadas de sangue e os seus dedos, de culpa. Os seus lábios falam mentiras, e a sua língua murmura palavras de maldade. Assim como na época de Moisés, o povo de Israel também teve suas orações ignoradas por Deus no tempo do profeta Isaías. Isso aconteceu porque aquelas pessoas preferiram viver uma vida de pecado em vez de permanecer na presença do Senhor. Eles cultuavam a outros deuses e viviam de acordo com suas vontades. Deus então se irou e decidiu virar as costas para elas. O pecado é a grande barreira de separação entre o homem e Deus. Quando mantemos o pecado vivo em nossas vidas, quando não lutamos contra ele, Deus deixa de atender às nossas orações, pois escolhemos atender aos desejos da nossa carne em vez de buscar a santidade. Isso não quer dizer que devemos ser perfeitos. O que precisamos fazer para que Deus nos ouça é reconhecer que somos pecadores, abandonar os caminhos errados e deixarmos que o Espírito Santo nos molde. O terceiro tipo de pessoa que Deus não ouve é aquela que ignora o que Deus diz. Veja o que está escrito em Provérbios, capítulo 1. Então vocês me chamarão, mas não responderei.
Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto de sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Nesta passagem, o rei Salomão está declarando que Deus não responderá às orações de todos os que ignoram seus conselhos, desprezam sua sabedoria e não têm mais o temor no coração. Então, se você quer ter suas orações atendidas, a primeira coisa a se fazer é voltar os seus ouvidos e o seu coração para as coisas que o Senhor te diz. E como você pode ouvi-lo? Lendo a Bíblia e meditando nela, indo aos cultos, ouvindo louvores e assistindo a pregações e mensagens como esta, por exemplo. Além disso, é de extrema importância que você obedeça quando ouvir a voz do Senhor. O rei Salomão encerra este provérbio garantindo que todos aqueles que ouvirem ao Senhor e o obedecerem estarão tranquilos, sem temer mal algum. O quarto tipo de pessoa que Deus não atende é aquela que não ajuda o próximo. O rei Salomão nos traz outro ensinamento muito importante sobre a oração. Veja o que ele escreveu em Provérbios, capítulo 21. Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres também clamará e não terá resposta. Se você não gosta de se envolver com as pessoas e nunca tem tempo para estender a mão a alguém necessitado, pode ter certeza de que suas orações serão ignoradas por Deus. Você pode ler a Bíblia, participar dos cultos, cantar louvores e tudo mais, mas se não for capaz de ajudar aqueles que precisam de ajuda, seja material, emocional ou espiritual, Deus fará o mesmo com você. E mais do que ter as orações não atendidas, Jesus nos garante que aqueles que não ajudaram o próximo de maneira alguma serão condenados a passar a eternidade longe da sua presença. Veja o que ele disse: tive fome, e vocês não me deram de comer. Tive sede, e não me deram para beber. Fui estrangeiro, e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso, e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? E ele responderá: digo-lhes a verdade. O que vocês deixaram de fazer a um destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. O quinto tipo de pessoa que Deus não atende é aquela que não honra o seu cônjuge. O apóstolo Pedro disse: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Nessa passagem, Pedro fala a respeito da importância de o casal viver em harmonia em seu lar. Por mais que neste versículo ele esteja falando aos maridos, a mensagem vale para os dois. Se eles viverem bem, Deus ouvirá suas orações e as atenderá segundo sua vontade. Mas se o marido ou a mulher vivem desrespeitando ou humilhando um ao outro, suas orações são interrompidas, pois para Deus o casamento é algo sério que deve ser honrado e respeitado. Então, se você é casado, saiba que é muito importante viver em paz com seu cônjuge. Além de ser bom para a relação, é fundamental para a sua vida espiritual. Lógico que existem momentos de desentendimentos e brigas entre o casal. Somos seres humanos e cometemos falhas. O importante é que o marido e a mulher saibam resolver essas diferenças o quanto antes, para que Deus sempre atenda às orações de vocês. O sexto tipo de pessoa que Deus não atende é a pessoa hipócrita. Vamos ver agora outro texto do profeta Isaías que nos ensina muito sobre a oração que Deus não responde. Em Isaías, capítulo 1, diz assim: para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim, e estou cansado de suportá-las. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. Assim como o povo de Israel da época do profeta Isaías,
Muitos de nós temos vivido uma vida de hipocrisia. De segunda a sábado vivemos uma vida de pecado, de mentira e de idolatria. Mas quando chega o domingo nos enchemos de santidade e vamos para a igreja como se nada tivesse acontecido. Como Deus pode atender às orações de alguém assim? E antes que eu lhe fale o 7º tipo de pessoa que Deus não responde, ouça com atenção o recado de Deus para que suas orações sejam ouvidas. Todo cristão sabe que quando o coração começa a ficar muito ansioso, é preciso buscar a Deus em oração. A Bíblia nos aconselha a lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Mas às vezes não encontramos a paz que esperávamos, mesmo depois de termos orado. Por que será? Será que Deus não está nos ouvindo? Será que a oração não está funcionando? Eu tenho certeza que Deus sempre nos ouve, e a nossa oração sempre funciona. Mas às vezes, o que está errado é o nosso coração. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como deveríamos, mas graças a Deus podemos aprender a orar, e assim encontraremos paz e descanso em sua presença. A primeira atitude que devemos tomar é confessar o pecado da ansiedade. Não importa qual seja o motivo, toda ansiedade é uma falta de fé no cuidado e na fidelidade de Deus. Então, antes de pedir que Deus te atenda, confesse o seu pecado. O rei Davi sentia muita paz quando era sincero e confessava suas falhas. Veja o que ele disse. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Em segundo lugar, quando estamos ansiosos, nossa oração se torna praticamente uma reclamação, em vez de se derramar diante de Deus. A reclamação é quando ficamos lembrando ao Senhor dos problemas que temos. O derramar é quando confessamos a nossa dependência de Cristo. O Salmo 22, versículo 2, diz: Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Observe que o salmista está fazendo aquilo que Deus orienta. Ele está orando. Ele ora de dia, buscando a resposta do Senhor, mas ela não vem. E, assim, ele continua durante a noite, orando, mas sem encontrar sossego. O coração de quem ora ansioso, clamando, mas sem receber a resposta esperada. Precisamos orar a Deus, pois Ele nos manda fazer isso. Mas nossa ansiedade muitas vezes atrapalha nossas orações. A melhor definição para a ansiedade é o excesso de futuro em nossa mente. Isso mesmo. Nós queremos que as coisas aconteçam logo, que Deus haja logo, que os problemas se resolvam de imediato. Ficamos pensando, e se Deus não me responder, o que vai acontecer? Entramos em um ciclo de pensamentos ansiosos, clamando por uma resposta rápida de Deus. O salmista também estava assim, orando a Deus, mas sem receber a resposta que ele tanto buscava. No entanto, à medida que avançamos na leitura do Salmo, percebemos que ele muda a sua visão e postura, o que nos ensina algo muito importante. Não deixe que a ansiedade te leve ao desânimo e o desânimo te afaste de Deus. Veja como o salmista reagiu ao desânimo. Nos versículos 3 a 5, ele diz: Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e os livraste. A ti clamaram e foram salvos. Em ti confiaram e não foram confundidos. Perceba que o salmista começa desabafando suas frustrações diante de suas orações não respondidas, mas, em um determinado momento, ele lembra de que existe algo a mais a ser pensado. Ele olha para Deus e se lembra de quem Deus é, santo e digno de louvor. Ele recorda como os antepassados confiaram em Deus e foram libertos, como clamaram e não foram confundidos. Querido irmão, querida irmã, o salmista nos ensina algo muito importante aqui. Muitas vezes,
Quando oramos e não recebemos a resposta que queremos rapidamente, começamos a pensar em Deus como se Ele não fosse mais poderoso. Mas Deus continua sendo o mesmo. O salmista relembra isso e fortalece sua fé ao recordar os feitos de Deus no passado. Devemos fazer o mesmo, lembrar que o nosso Deus agiu no passado, age no presente e agirá no futuro em favor dos seus servos. Sim, Ele responde às nossas orações. Talvez não como esperamos, mas como Ele quer. A Bíblia é clara, e temos testemunhos tanto do passado quanto do presente de que Deus responde. Isso nos ajuda a reagir ao desânimo. Quando estamos diante do silêncio de Deus, devemos buscar trazer à mente os feitos de Deus. Mas não é só isso. Deus nos manda confiar sempre, mesmo nas dificuldades. Veja o que outro salmista nos ensina no Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Muitas pessoas entendem errado o aquietai-vos. Acham que Deus está dizendo para parar de falar com Ele, mas não é isso. Aquietar-se significa tranquilizar o coração, parar de se debater em ansiedade, parar de lutar com pensamentos confusos. É acalmar as vozes ansiosas dentro de nós e confiar plenamente em Deus. Agora, quero relembrar algo importante sobre a oração. Talvez você já saiba disso, algo que aprendemos lá na escolinha bíblica. As 3 respostas de Deus às nossas orações. Vamos relembrar essas respostas e aprender a aquietar o nosso coração diante delas. A primeira resposta de Deus é o sim. Quando Deus nos diz sim, isso traz alegria ao nosso coração. Muitas vezes, não percebemos quantos sims Deus já nos deu. Talvez você tenha acordado hoje com saúde, tenha uma família ou um trabalho, e isso é um sim de Deus. Alegre-se com os sims que Deus te dá todos os dias. A segunda resposta de Deus é o não. Quando Deus nos diz não, precisamos aprender a meditar e compreender a vontade do Senhor. O não de Deus pode ser uma proteção, uma correção ou até mesmo um desvio de um caminho de morte. Receba o não de Deus com o coração descansado, sabendo que Ele sempre age para o nosso bem. A terceira resposta de Deus é o espere. O espere é muitas vezes confundido com o silêncio de Deus, mas pode significar que ainda não é o momento de receber um sim ou um não. É hora de trilhar um certo caminho, aprender algo, e só depois virá a resposta. Quando Deus te diz espere, é o momento de confiar plenamente nele. Veja como o salmista aprendeu essa lição no Salmo 38:15. Em ti, Senhor, espero. Tu me atenderás, Senhor meu Deus. Ele aprendeu a confiar em Deus, mesmo sem uma resposta imediata. Esperança e confiança são as chaves para acalmar o nosso coração enquanto esperamos a ação de Deus e a resposta às nossas orações. E agora que você já recebeu este recado, vou finalizar com o 7º tipo de pessoa que Deus não ouve. É aquela que está em desunião com os irmãos. A 7ª situação que faz com que Deus não atenda às orações de uma pessoa é a desunião entre os irmãos da igreja. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Timóteo que os homens cristãos devem levantar suas mãos em oração, sem ira e sem contenda. E a palavra de Deus ainda nos instrui dizendo: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos. Como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Salmo 133, de 1-3. Por isso, quando depender de vós, como nos diz o apóstolo Paulo em Romanos 12, versículos 18 e 19, façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Se este vídeo falou com você, compartilhe com um amigo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Inscreva-se no canal Sem Fermento, pregando simplesmente a verdade.